Você vai compartilhar, Henrique? É os resinas, né? Deixa eu puxar aqui. Me mandaram dois aqui. Ah, não. Tá aí? Tá aparecendo o slide aí? Não é esse, Henrique. Esse é o da resina. E o seu, Zé? Cerâmica. Tava falando com o microfone desligado. Ah, cerâmica. Tá. Peraí. Como que desativa assim? Muita calma nessa hora aqui, peraí. Aí, tá aparecendo? Acho que você tá falando com o microfone mudo, Leis. Tá. Tá, agora tá. Caio, é Boa você que noite. começa, né? Boa noite. Vou falar sobre as características, pode passar. Uma das grandes vantagens da utilização do revestimento reside principalmente nas características da durabilidade, a facilidade, higiene, a qualidade, a proteção dos elementos de vetação, o isolamento térmico e acústico, a estanquidade da água e aos gases, segurança ao fogo e aspecto visual agradável. A qualidade e a durabilidade de uma superfície com revestimento cerâmico, ela está fundamentada diretamente em conceitos relacionados aos aspectos de planejamento e escolha correta do revestimento cerâmico, qualidade do material e de assentamento e qualidade da construção e do assentamento de manutenção. Pode passar. A composição, o material de cerâmica, ele é composto de elementos metálicos e não metálicos, frequentemente óxidos, nitretos e carbonetos, e apresentam ligações tipo iônicas e covalentes, sendo isolantes elétricos e térmicos. Pode passar também. As cerâmicas, em geral, são muito resistentes, apesar de frágeis. Elas são resistentes a temperaturas elevadas e muito resistentes a ambientes corrosivos.
Pode passar também. As dimensões é uma variação inerente ao processo de fabricação dos revestimentos de cerâmica, de maneira para evitar dificuldade de assentamento e comprometimento de efeito estético. A Eliana ela separa em 3 classes de tamanho, a P, a M e a G. Assim, é importante conferir no recebimento de todas as embalagens do mesmo produto se o tamanho é o mesmo, porque o meio centímetro de variação pode prejudicar todo o trabalho. E as principais dimensões são a 20 por 30, 40 por 40, 60 por 60 e 80 por 80 e a 100 por 100. Pode passar também. A aplicação sou eu. Os pisos de cerâmica, eles podem ser aplicados tanto em áreas externas como áreas internas. Porém, na hora de você fazer a aplicação desse material, você precisa verificar o coeficiente de atrito. O que é isso? Ele é a especificação, principalmente da NBR, que é essa 13818, que considera como o revestimento é antiderrapante ou não. Então, essas placas, elas são consideradas antiderrapantes a partir das placas que apresentam um coeficiente de atrito maior ou igual a 0,4. Pode passar, Henrique. No entanto, quanto maior o coeficiente de atrito, mais áspera é a superfície. Então, fica mais difícil a limpeza, ela fica bem mais porosa. O índice de coeficiente 1 é o coeficiente de atrito considerado de alta resistência ao escorregamento. Porém, a dificuldade de limpeza faz com que esse material e o índice dele não sejam adequados para a utilização em edificações. Eles são melhores para áreas externas, áreas de piscina. Pode passar, Henrique. Ó, como é categorizado? Menor que 0,4, a indicação de uso é um uso satisfatório para instalações normais, como sala, quarto, de residências e áreas secas, porque ele é uma cerâmica escorregadia. De 0,4 a 0,7 é o recomendado de uso dele. Ele tem uma resistência a escorregamento, mas não é muito. Então, o recomendado dele é áreas molhadas, banheiro, cozinha, lavanderia. O maior que 0,7 já é recomendado para onde há locais com muito risco de escorregamento. Áreas externas, em eclive ou declive, piscinas, etc. Pode passar. As vantagens e desvantagens da cerâmica. Pode passar. Uma das as vantagens da cerâmica é a durabilidade. O piso é bem durável, considerado com alguns outros, comparado, né, com alguns outros tipos de piso. Ele também é resistente à água e bactéria, e ele é uma boa opção para quem sofre com problemas respiratórios ou alergias. Quando ele é instalado devidamente, ele pode durar, em média, por volta de 20 anos. Tem uma ampla variedade de modelos, desde cores sóbrias a tons mais vibrantes. Alguns modelos de pisos cerâmicos ainda apresentam texturas que imitam pisos considerados mais nobres, como madeira ou mármore. E como esse piso ele é vendido à peça, é possível criar padrões elegantes e mais originais, dependendo da forma que são dispostos no chão. Então, você tem a opção de colocar os pisos certinho e fazer aquele desenho que está proposto, ou então deixar sua criatividade à solta e criar algo bem mais legal. O isolamento, que em climas secos e quentes, o piso cerâmico ajuda a manter a temperatura do ambiente um pouquinho mais fresca. O preço. O preço é comparado aí no mercado, é um bom investimento com outros pisos que são de uma qualidade mais cara, porém ele é bastante durável. A instalação fica mais econômica,
sendo também muito simples de ser feita. A superfície deve estar limpa e seca antes do piso ser colocado no chão. Se possuir os conhecimentos necessários, pode inclusive instalar facilmente este piso sozinho. Porém, o piso também tem que estar nivelado para ter uma boa aparência. É de fácil manutenção esse piso. O que você precisa fazer para manter as condições é varrer, passar um pano úmido. Você pode até com detergente neutro ou outros produtos de limpeza. Pode passar, Henrique. E as desvantagens. O isolamento, embora o piso cerâmico seja ideal para climas quentes, ele é muito ruim em locais frios. Então, dependendo do lugar, ele acaba se tornando uma desvantagem e não uma vantagem. Por exemplo, no sul do país já seria uma desvantagem utilizar um cerâmico, porque o piso vai ficar muito gelado no inverno. Ele, dependendo do seu coeficiente, ele é muito escorregadio, o que pode levar a quedas e gerar fraturas. Ele é delicado, apesar da sua durabilidade, se não for feito a instalação da maneira correta, ele pode ter ou cair alguma coisa muito pesada em cima dele, ele pode ser danificado com uma certa facilidade. E é uma superfície muito dura, ao contrário de outros pisos, como carpete ou o piso cerâmico apresenta uma superfície mais dura. Em casas com crianças pequenas, é aconselhável que utilize tapetes nas zonas de maior passagem e brincadeiras para que exista uma superfície mais fofa no caso de quedas. Pode passar. Pode passar. Nós separamos os 2 principais fabricantes do país, que a gente tem conhecimento. O primeiro deles é a Eliane Revestimentos, que é uma empresa que foi fundada em 1960, e hoje ela é uma empresa que exporta produtos de alta qualidade para cerca de 85 países por todos os continentes. É uma empresa que produz anualmente 37 milhões de metros quadrados de aproximadamente 1.800 produtos de revestimento. Pode passar. A empresa, uma coisa interessante que a empresa fez foi inserir um software que é chamado Practor, onde é usado um conceito de simulação e otimização, que permite gerar e avaliar múltiplos cenários da produção, entregando assim com uma melhoria e otimização da empresa. Por exemplo, eles conseguiram reduzir a redução de estoque, melhor atendimento ao cliente, garantir os melhores prazos de entrega, redução de custos de produção, redução de lead times, que é o início e término de produção, aumentar a produtividade e minimizar as perdas. Pode passar. Com essa implantação, houve um ganho significativo. E em dezembro de 2000, o estoque da Elian, que era de 3,27 milhões de metros quadrados, reduziu-se para uma quantidade de 1.800.000, o que gerou uma economia de 16 milhões anual para a empresa. A Elian possui aqui no Brasil 6 unidades. As fábricas são localizadas em Santa Catarina e na Bahia e possuem mais de 15 mil pontos de vendas aqui no Brasil. Pode passar. A segunda empresa, que é bem conhecida, é a Insepa. Ela foi fundada em 1952, é uma das maiores empresas aqui do Paraná, aqui do Brasil, né, nessa área de cerâmica, louça, sanitários e metais. Ela traz soluções completas em revestimento cerâmico.
E alguns diferenciais é a borda plana, com junta seca, tutomassa, ABS, o porcelanato para piscinas e o porcelanato em grandes formatos. A Insepa, ela conta com 3 fábricas e uma equipe de mais de 1.000 colaboradores. Aqui, pode passar. Ela faz parte de um grupo chamado ROCA, que é um grupo de compartilhamento de novos processos, tecnologias avançadas e soluções inteligentes. Então, com designer inovador de alto padrão, passou a ser marca registrada dos produtos da Insepa, para desenvolver as linhas em concordância com as tendências mundiais, passando a contar com um centro específico de designer. O ROCA Designer Center fica localizado em Barcelona, e é lá que surgem as ideias e os produtos que farão parte da vida das pessoas de todo mundo. Todas as inovações de designer, é feito tudo lá. Pode passar, Henrique. Gi? Oi, boa noite. Parabéns, professores. Obrigada pela oportunidade aí que vocês estão nos dando de aprender um pouquinho mais a cada dia e nos tornar profissionais. Muito obrigada. E aqui nós continuamos, pegamos exemplos da Eliane, alguns pisos, e no próximo vai ter exemplos de ambientes. A Eliane, ela lançou esse ano coleção com inovação tecnológica e estética. E os produtos transmitem por tons pastel de verde, amarelo, azul, muito cinza, além do branco, do vermelho, que está muito usual. Ela trabalha com o porcelanato polido, que é extremamente liso, acabamento reto e preciso, pois são cortados por discos de diamante, o que deixa as bordas mais retas e sua superfície mais fina. Dessa forma, é possível instalar o piso de maneira uniforme com alinhamento total. Também tem o retificado, que é um piso mais rústico, com pouco escorregadio, muito pouco, né? E bastante resistente. Sua superfície fosca e neutra faz com que ele seja uma opção adequada para qualquer perfil de ambiente. Pode passar, Henrique. A Insepa, ela já vem investindo com cores e texturas numa coleção que prioriza o conforto das famílias urbanas clássicas, regionais e despojadas, ou daquelas que preferem ousar e misturar estilos. O que importa para eles é a vontade de ficar no ambiente e sentir-se acolhido. Ela trabalha muito com produtos de uso permanente, duram muito, como já foi dito, mais até 20 anos, se forem bem cuidados. E a Insepa, pensando no bem-estar familiar ou profissional, trabalha com produtos cerâmicos considerados inertes. Eles não agridem o meio ambiente, quando descartados corretamente. Os materiais de estilos naturais são considerados estimulantes, replicando as propriedades de minerais naturais e outros materiais encontrados na natureza. Nós, seres humanos, reagimos positivamente a estímulos visuais e táteis que evocam a natureza. Nos designers da Insepa, são inspirados na natureza. Eles trabalham com a arquitetura biofílica, biovida, fílica, amor. Origem grega, vem da biologia. O designer biofílico é uma ferramenta que possibilita reconectar as pessoas com o ambiente natural, desenvolvendo espaços mais saudáveis, reconexão com o ar, água, luz solar e vegetação, ocasionando em seus usuários melhora de saúde física e mental, redução de estresse e mais concentração. E para alcançar a excelência, trabalham com a técnica avançada de impressão digital,
de alta definição, reproduzindo fielmente os veios e cores dos mais cobiçados mármores, variações em tonalidades irregulares das madeiras e pedras naturais. O que importa é o ambiente ser agradável. Pode passar, Henrique. Como a cerâmica, ela é um revestimento que ela é feita na junção de alguns tipos de areia, argilas, e ela é queimada em altas temperaturas, não existe um material que é feito que seja ecologicamente correto, que se chame cerâmica. Então, a gente separou aqui alguns materiais que estão introduzidos no mercado, que tem essa preocupação em reduzir o impacto, né, que a gente gera na natureza, que eles são mais sustentáveis, e alguns deles são revestimentos que você pode usar tanto para pisos quanto para paredes. Pode passar. O bambu, que é um material usado tanto para você utilizar nas paredes como no piso, e ele é renovado facilmente na natureza, então ele é uma boa solução para quem gosta, né, de madeira. A vantagem é que este material ele não deixa resíduos ou mesmo gases tóxicos e poluentes que prejudiquem o meio ambiente. Pode passar. A madeira de demolição, que é uma madeira feita com tratamento, né, já foi utilizado em outro lugar, que ela traz um ar mais rústico, com personalidade, e você pode usar tanto para revestir paredes ou até alguns móveis e deixar ele com a sua própria identidade. Pode passar. Outra opção é o revestimento de garrafa PET. Esse revestimento ele é feito com plásticos recicláveis e ele é associado a um designer diferente e bem moderno. A garrafa PET é reciclada e ela pode ser aplicada, esse revestimento pode ser usado para aplicar tanto em pisos como paredes, armário, móveis, no que você desejar. Pode passar. Temos o piso emborrachado. Esse piso ele é usado mais para identificação e sinalização de deficientes visuais. Ele é comercializado em placas pequenas. Pode passar, Henrique. Temos o piso vinílico de borracha, que ele é recomendado para locais de residência, salas de reuniões e ambientes que exijam maior sofisticação e não tenham muita passagem de pessoas. Ele é feito de borracha, geralmente com raspas de pneu, que são muito indicados pela segurança. Dependendo da sua qualidade, o piso pode durar aproximadamente em torno de 10 anos, seguindo os procedimentos de manutenção do piso. Ele é indicado geralmente para brinquedotecas, playground, parquinhos infantis, porque ele é um piso que não é duro, né? E se a criança cair, a chance de se machucar é um pouquinho menor. Não vai fazer tanto mal. Pode passar. E essas são as referências. Foi isso, gente. Muito obrigada. Muito bem, pessoal. Deixa eu parar aqui. Você quer comentar, Raquel? Posso comentar? Pode, depois eu falo. Bom, pessoal, muito bem pelo trabalho apresentado. Vocês apresentaram muito bem, né? Bastante informação legal, né? Sobre os pisos, né? Sobre as cerâmicas. E sobre a marca, né? Legal que vocês pesquisaram sobre a Eliane, né? Ela é uma das fabricantes aqui no Brasil, né? Uma das maiores mesmo, né? Uma cerâmica bem antiga, né? Aqui no Brasil, e ela tem vários segmentos dela, e a outra que vocês
mostraram ali também, né? Então é legal que vocês pesquisaram, né, a história dela, né, e né, para mostrar que aqui no Brasil os revestimentos cerâmicos eles são muito grandes, né? É muito grande, né, a aplicação, né? Lá fora eles se concentram bastante nos laminados, né, e nos pisos de madeira, né? Mas aqui no Brasil a aplicação do cerâmico é muito grande, né? Então é legal que vocês pesquisaram isso, a questão das características, né? Tamanhos é difícil a gente colocar, né? Porque existem N variações, né? Mas só para a gente comentar um pouquinho, a gente tem antes a gente tinha poucas variações, né? Eram 30 por 30, 40 por 40, né? Ou os menores, né? As lojotas de 10 por 10, né? Não saiu muito dessa faixa. Hoje a gente tem os grandes formatos, né? A gente tem os formatos de 90 por 1 metro, 90 por 90, 1 por 1, 1,20 por 90, né? A gente tem hoje as peças que passam de 1 metro, né? 1 metro de comprimento ali até mais, né? Então hoje a gente tem esses grandes formatos e obviamente que é um preço maior, né? Mas é um revestimento, ele é bem exclusivo ali, porque ele é uma peça única, né? E aí exige também uma mão de obra especializada, né? Mas gostei que vocês falaram do coeficiente de atrito, né? Uma coisa que vocês têm que observar também é a questão do PEI, né? Os fabricantes, eles colocam, né, às vezes uma nomenclatura diferente, né? Cada um às vezes coloca uma nomenclatura, mas em algum canto eles colocam esse índice, né, PEI, que é o índice de resistência à abrasão superficial, né? Ou seja, é aquele desgaste com o uso do piso, que é aquilo que a gente estava comentando, né, do desgaste superficial, né? Então, além do coeficiente de atrito, que é uma medida sobre a rugosidade da superfície, a gente tem o PI, que é a resistência superficial dele ali, né? Então, para um ambiente comercial, por exemplo, né, a gente escolheria um PI alto, né, 5, 4, né? Mas aí para residências a gente poderia colocar, por exemplo, no dormitório, né, um PI 2, um PI mais baixo, né? E a gente tem o PI 0, que aí seriam os azulejos que são exclusivos de parede, né? Mas é muito bom trabalho, pessoal. Gostei que vocês falaram bastante os termos técnicos, né? Isso é uma coisa que vocês vão ter que acostumar, né, no curso aqui a esses termos técnicos, né, para não tratar as coisas com os termos técnicos. E aí falando disso, né, tomem cuidado a questão do design e do designer, né? Designer é o sujeito, né, a pessoa que faz o design, né? E design é o produto, é o que a gente produz, né? A gente produz design, né? Então, quando vocês estão falando que tem uma peça, ele tem um design diferenciado, né? Você está falando do produto. E aí, quando você fala um designer diferenciado, aí é a pessoa que é diferenciada. Então, tomem só nessa questão, né? Designer é o sujeito e design é o produto, né? A coisa. Mas parabéns, pessoal. O trabalho está bem legal, bem apresentado também. Todos falaram muito bem. Eu também gostaria de parabenizar aí o grupo. Eu só fiquei na dúvida, o trabalho era de cerâmica, né? É. Ah, tá, que eles apresentaram aí, falaram, né? Citaram alguns outros tipos de pisos, só para eu fazer a anotação aqui. Também achei bacana aí a pesquisa sobre as empresas, né? Só acho que podia ter diminuído um pouco o tempo de apresentação sobre a empresa e focado um pouco mais nos pisos e revestimentos, que, né, a gente seria bacana fazer a citação como vocês fizeram,
Mas não precisava aprofundar tanto na história da empresa, né? E acho que seria mais legal apresentar mais produtos, né? De repente falar de junta, de como assenta. Hoje ela aí citou, né, que a cerâmica dá para fazer uma brincadeirinha aí, quase não dá mais, viu, Leis? Porque nós temos seta de assentamento, a gente tem posição correta, tem que tirar a maioria hoje, né? Está sendo assim, tem que tirar as peças da caixa e assentar na ordem que estão dentro da caixa. Então não dá muito mais para brincar, não. Tá ficando uma coisa mais séria. Mas parabéns, a pesquisa foi bem feita e acho que quem não sabia muito sobre cerâmica deu para ter uma ideia aí na apresentação de vocês. Muito obrigada. Eu acho que depois a gente pode comentar um pouco das juntas, né? Que é uma coisa mais técnica mesmo, é um pouco mais difícil de achar, né? Depois a gente comenta das juntas, da questão do PI, né? Só para a gente agregar aí no trabalho de vocês. Dá tempo de apresentar o último? Dá, né? Dá 8 e 10. É o da Pedra. Pedras, né? Isso. Deixa eu puxar. Aí. Posso começar? Pode começar. Tá bom. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as rochas ornamentais, as pedras. Pode passar. Bom, o que é o termo rocha ornamental? Ele é um termo amplo e ele engloba as denominadas rochas para revestimento. Ele pode ser entendido como todos os materiais pétreos, pedras, né, com função estética ou estruturante que compõem uma obra de construção civil. Então, eles são extraídos na forma de blocos ou placas. Eles correspondem a produtos de desmonte de blocos de dimensões variadas. Posteriormente, eles são feitos chapas ou placas, né, que mais tarde são beneficiadas, recortadas ou utilizadas em estado bruto também. Pode passar. Como são vários exemplos, a gente citou só alguns e a gente fez em forma de tabela, para não utilizar tanto slide, para ficar mais fácil de visualizar. Então, eu vou falar sobre o mármore. Ele foi bem utilizado pelos egípcios, mas foi na civilização grega que ele ganhou bastante força. Inclusive, quando na apresentação de EAV que eu falei da Catedral de Milão, grande parte dela é feita de mármore. Inclusive, eles têm uma pedreira que precisou de mármore para fazer algum acabamento, alguma coisa. Eles vão lá e retiram o próprio mármore deles. Sobre as características do mármore. Ele é menos resistente que o granito. Por ele ter alta porosidade, ele é mais suscetível a manchas, ele tem pouca resistência contra ácido, baixa resistência à abrasão e ao calor. Então, a composição dele é uma rocha metamórfica, né? Calcária e dolomitos. Então, ele possui minerais de calcita, tem a coloração uniforme, veios definidos, uma granulação e coloração variável e pouca quantidade de quartzo. As dimensões usuais, eu acredito que a principal seja essa de 20 a 25 milímetros. As vantagens, eu coloquei que é uma pedra natural muito dura, mas eu acredito que ela é mais macia, né? Pelo que eu pesquisei depois.
E ela tem grande variedade de cores, são peças únicas, então cada placa, por ser natural, né, cada placa retirada ela vai ser única. Então, eu acho que é uma peça mais elegante, né, mais delicada, tem grande durabilidade e facilidade de limpeza. Para limpar, é só usar um paninho umedecido com água e sabão neutro. As desvantagens é que ela não é recomendada para temperaturas baixas. Por ter alta porosidade, ela é mais suscetível a manchas, riscos, lascas e ela tem um alto custo. Pelo que eu pesquisei, ela tem uma dureza MOS baixa. Eu não entendi muito bem, acredito que é a questão a dureza dos minerais, né? Acho que o professor pode explicar depois melhor. E na questão da aplicação, então ela é mais aplicável para ambientes internos, né? Tráfego leve, paredes, mesas, bancadas, banheiros, áreas sociais e evitar variação de temperatura. Eu acho que depende muito do ambiente, da quantidade de pessoas que vão trafegar, acho que depende muito. Os fornecedores, eu coloquei da região. Eu não entendi, eu acho que eu entendi errado, eu não sei. Então, são fornecedores aqui da região, que é American Pedras, Marmoraria Americana, Topázio. A gente não se aprofundou muito nisso, não. E em relação às variações, aqui tem alguns nomes, né? Que é o Carrara, o Piguês, o Boticino, Calacata, Travertino. Na próximo slide tem alguns exemplos nele no ambiente. Pode passar. Que aí a gente tem 4 exemplos, que é o Travertino, o Piguês, o Marrom Imperador e o Carrara. Mas existe vários. Eu pesquisei, inclusive um mármore Nero, que eu achei maravilhoso, e o Onyx. Mas existe uma infinidade. Em relação ao acabamentos também, existe o polido, que é o mais utilizado, que ele é mais liso e mais brilhante. Tem o estado bruto, né, que ele não recebe tratamento, ele é mais rústico, né, natural. O levigado, que ele é semipolido. O jateado, que ele é mais opaco. E o resinado, que ele tem mais brilho e ele é mais liso que o polido. Que além de revestimento, ele também pode ser utilizado em peças e objetos decorativos, como vasos, mesinhas laterais, lareiras. E tem também os mármores nacionais, que ele tem um custo mais acessível, né? Que é o Aurora Prata, Aurora Pérola, Branco Pinta Azul, Branco Pinta Cinza, o Branco Pinta Verde. Pode passar, professor. Acho que agora é a Oresina. Boa noite. Parabéns, professora Raquel, professor Henrique, pelo Dia dos Professores. Ardósia. Tem uma longa durabilidade, resistência a impactos, baixa absorção de água. É uma rocha baseada na mistura de outras rochas como grafite, clorita, quartzos, sob pressão e altas temperaturas. A aplicação dela pode ser aplicada em tampos de mesas, pias, balcões, bancadas para cozinha, laboratórios e outros, divisórias de banheiros e outros ambientes. Geralmente a ardósia cinza ela é utilizada para grandes superfícies, como as escadas e paredes e pisos. A verde são as cores, ambientes que buscam integração entre vegetação e construção. E tem a ferrugem, que é um tipo diferente de ardósia, que pode ser utilizado entre pisos, paredes, tampas também. Tá. As vantagens delas, que ela possui grande durabilidade, resistência, variedade de tons e acabamentos, e a facilidade de limpeza, além de preço baixo. A desvantagem, escorregadio, dependendo do acabamento. Caso a pedra for polida, e não é recomendado para áreas molhadas. Preço relativamente alto quando a gente compara com as outras pedras. O acabamento polido necessita da manutenção constante. Pode passar, professora. Pode ser utilizado perto da piscina, nos salões, e aqui as últimas fachadas da pedra
ferrugem, que é esse o terceiro. Embora a ardosa cinza pode ser aplicada em todos os cantos, o meu pai teve a infeliz ideia de aplicar no banheiro, há 30 anos atrás, e fica uma cor super escura. É muito ruim essa ardosa, mas porque ele não soube aplicar direito. Então, tem que ter uma dosagem boa para não ficar muito ruim também. Boa noite, professores. Bom, eu vou falar um pouco sobre o quartzito. Ela é uma rocha metamórfica que é formada a partir da mica do quartzo recristalizado. Essa pedra, ela contém veios, feldspato e tem granulação média. Ela é resistente ao aquecimento solar, ela é muito resistente a produtos químicos, é uma pedra mais resistente que o granito, tolera grandes mudanças de temperaturas e ela é sem possibilidade de riscos e manchas. As dimensões usuais das placas são de 20 a 25 milímetros. As suas vantagens, ela é uma pedra muito exótica, tem muita beleza, muito requinte. Ela não precisa ser hipermeabilizada, mas alguns profissionais recomendam. Não retém água, a sua manutenção é muito simples, basta apenas água e sabão. Tem propriedades antiderrapantes e muita versatilidade. Como desvantagens, como ela possui baixa tenacidade, ela não resiste a curvas. O valor dela é muito elevado. Em média, o seu valor é de 400 a 1.200 reais o metro quadrado. É um piso frio para quartos e banheiros. A sua aplicação, ela vai de cozinha a pisos, paredes, bancadas, móveis, fachadas, bordas, piscinas. Ela pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos. Como fornecedores, nós temos fornecedores regionais, que é American Pedras, Marmoraria Capivari e Alicante. Como variações, nós temos as cores da Ironhead, Amazonita, Alexandrita, Lucente, Mont Blanc, Delmar, Azul Macaúbas e Branco Santorini. Pode passar o próximo slide. Aqui nós temos exemplos das variações aplicadas em alguns ambientes. Nós temos aqui o quartzito Amazonita, que é aplicado em bancada, o quartzito Lucente, que é em parede. Aqui nós temos o quartzito Azul Macaúbas, que é muito lindo, muito exótico, usado para bordas de piscinas. E o quartzito Mont Blanc, que é mais off-white, mais claro. E é isso. Pode passar a próxima. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre o granito. Sobre o granito, a sua primeira utilização, o registro da sua primeira utilização foi na civilização egípcia. Era muito usado nas edificações de túmulos e monumentos dos faraós. Hoje o granito é muito usado na construção civil, ganhou destaque por ser durável, de fácil aplicação e ela tem um baixo desgaste por atrito. O Brasil ele é um dos principais produtores de granito e ele está entre os maiores exportadores do mundo. E por ela ser uma matéria-prima vasta no mercado, o granito ele se transformou em um tipo de revestimento mais acessível. E sobre as características, o granito ele é composto por 3 minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Os grãos que aparecem em cor cinza corresponde ao quartzo. O amarelo, branco, rosa e verde corresponde ao feldspato. E a cor preta e cinza escura e brilhante corresponde ao mica.
Ele compõe por veios, né, e não por poros. A coloração dele é variada, as cores mudam de acordo com a região em que a pedra é extraída. Alguns tipos são nomeados de acordo com a cor ou local, e o local que é extraído. Por exemplo, o azul Bahia se encontra na Bahia, o lilás Gerais se encontra em Minas Gerais e o verde Ubatuba em São Paulo. Ele é mais resistente que o mármore. Ele tem ele é resistente a alta pressão, tem baixa porosidade, tem uma baixa, ele é considerado uma pedra de baixa capacidade de absorção, resistente ao calor, ele consegue resistir às mudanças drásticas no ambiente externo, e baixa abrasão, que ele tem um baixo desgaste por atrito. O granito, ele é uma rocha ígnea, né? Ela é formada por lava vulcânica endurecida. E através disso ela forma uma rocha mais dura e com formação cristalina. O granito, ele é considerado, de todas as rochas ornamentais, o mais duro. As dimensões usuais, você encontra o granito em placas de 3 metros de altura por 1,5 de largura e de 2 a 3 centímetros de espessura. As vantagens dele é que ele traz elegância, ele tem um excelente acabamento, maior resistência a arranhões, facilidade para limpeza, ideal para os espaços grandes de circulações, variedades de cores e tipos, grande durabilidade, pouca manutenção e melhor custo e benefício a longo prazo. A desvantagem é que não é ideal para ambientes frios, não permite uma cor homogênea e pode causar sobrecarga. A aplicação dele em pode ser usado em pisos de banheiros e cozinhas, bancadas e pias de banheiro. Será que ela caiu? A gente não consegue te ouvir. Acho que sim. Tem mais alguma? Tem, acho que não, na verdade é só os exemplos do granito. Bom, então como a gente bom, eu acho que eu posso complementar no lugar dela, já que ela caiu. Bom, primeiro aí à esquerda a gente tem o granito branco Itaúnas. O segundo, esse granito preto São Gabriel, que é bastante comum em construção, bastante usado. O de baixo ali, à esquerda, tem o granito ocre Itabira, e o de baixo, da direita, é o granito amarelo Icaraí. Pode passar para o próximo. Boa noite. Vou falar sobre o limestone. Ele é uma pedra, uma rocha natural calcária. Lembra muito mármore. Lídia, fala um pouco mais perto do microfone. Ah, tá bom. Pessoal, eu vou falar sobre o limestone. Ele é uma rocha natural calcária que lembra muito mármore. Inclusive, ele tem algumas características físicas bem parecidas, que é a porosidade. Ele é suscetível a manchas e suscetível a riscos. E apesar da aparência física, ele é bem mais acessível que o mármore e o granito.
A tendência dele é ter uma tonalidade mais para o branco, mas também pode ter variação ali do bege, alaranjado, até o cinza escuro. Essa variação, ela vai depender da fonte onde ele é extraído. Geralmente, ele é vendido em chapas de 2 a 3 centímetros, ladrilhos de 90 por 80, 80 por 80 e 50 por 50. Pode passar. Aqui são alguns exemplos de aplicação. Como vocês podem ver, ele é bem parecido com o mármore, lembra bastante. Ele pode ser aplicado em escadas, banheiros, deve ser evitar cozinha, por ser suscetível à mancha, risco, e também poroso, né? E esses são alguns exemplos de aplicação mais comuns. Pode passar. Boa noite a todos. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do material ecológico que a gente escolheu. No caso, foi o tijolo de resíduo de mineração, que é, na verdade, o tijolo Mariana. Bom, acho que todo mundo lembra quando houve o rompimento das barragens de Mariana, que foi em novembro de 2015, e Brumadinho, que foi mais recente, em janeiro de 2019. Então, praticamente, esse tijolo de resíduo é aquela lama que, na verdade, eles colocam nas barragens, e esse tijolo é produzido a partir dessa barragem. Bom, então esse tijolo é produzido a partir de resíduos de mineração das barragens de Mariana, Minas Gerais, e Brumadinho, Minas Gerais, que são cidades próximas. Bom, para isso a gente precisa entender a diferença de rejeito e resíduo. Resíduo é tudo que sobra de algum produto, desde que haja valor econômico ou que ele consiga ser reutilizado ou reciclado. E já o rejeito, como o próprio nome já diz, é alguma coisa que é rejeitada, ou seja, que ela não tem valor econômico ou que não tem possibilidade de reciclar esse material. Então, no caso desses tijolos, na verdade, desse resíduo, antes ele era um rejeito, porque ele ficava lá na barragem, ele não tinha serventia para nada, ficava rejeitado. E a partir desse projeto, que na verdade começou a fabricar esse tijolo, ele passou a se tornar então resíduo, porque agora ele tem uma finalidade, ele consegue ter um fim naquele rejeito que estava na barragem, e agora ele tem valor econômico. Bom, o processo de fabricação, na verdade, foi fundamentado pela Universidade Federal de Minas, também tem pela Universidade Federal de Ouro Preto e da de Lavras, que são ambas em Minas. Eles fizeram parceria com algumas empresas e, a partir daí, eles conseguiram extrair da lama o resíduo que estava na lama e faz um processo que chama de calcinação. Ou seja, eles pegam a lama, eles fazem uma filtragem dessa lama, daí eles colocam esse pó, que na verdade depois que filtra ele vira um pó, eles colocam na forma e a partir daí eles fazem essa calcinação, que é a queima da poeira desse pozinho que estava na forma. Então, assim, essa queima ela não tem emissão de gases tóxicos, justamente porque ela é feita por processo de elétrons. O projeto Tijolos de Mariana, bom, então esse projeto ele é basicamente formado pelo movimento das pessoas que foram atingidas pela queda das barragens, pelas universidades que estão envolvidas, que é a UFMG, a UFOP e a Universidade de Lavras, em parceria com duas empresas, que é a Grey Brasil e a Ecobrick. E o objetivo delas, então, é tirar essa lama das barragens e fabricar esses tijolos, e a partir daí produzir, então, casas populares, hospitais, escolas para todas essas pessoas que foram atingidas nessas duas cidades. E só por curiosidade, assim, essa fábrica ela retira 1.000 tijolos por mês, desde que rompeu a primeira barragem, que foi em Mariana, e a cada ano eles tiram praticamente 700 toneladas de lama dessas barragens, que vai, daqui a alguns anos, resultar em 1.200.000 tijolos. Bom, então, se a gente pensar no conceito de sustentabilidade, que é para suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras, esse tijolo encaixa bem nesse quesito, porque
na verdade, ele está tirando meio que do lixo ao luxo, né? Ele tira um rejeito que praticamente não tinha valor nenhum e que causa todos esses danos que todo mundo sabe quais são, e transforma, então, no tijolo que vai ter muita serventia. E também, esse tijolo não está sendo comercializado, e o objetivo deles também não é fazer isso. Na verdade, é só utilizar esse rejeito mesmo para a reconstrução das cidades. Então, se a gente tentar procurar, sei lá, na Leroy Merlin ou alguma loja assim, a gente não encontra. Bom, praticamente é isso. Que interessante, né, pessoal? Também queria lembrar, né? Só esse grupo que pesquisou aí um material ecológico que eu e o Henrique pedimos, né, Henrique, lá no começo do mês passado. O outro grupo pesquisou, mas assim, era um material normal, vamos dizer assim, com uma produção ecológica. Né? Bacana, pesquisa bem elaborada, gostei aí da apresentação com a tabela, né, fazendo com que ela fique dinâmica e bem fácil de comparar, né, as situações. Eu só queria fazer uma ressalva ali no quartzito, que ele resiste a tudo mesmo que vocês falaram, a temperatura, enfim, mas ele não resiste à mancha, tá? Óbvio, se cair um molho de tomate na bancada e você demorar alguns 2 minutos para limpar, ele não vai manchar. Mas se você deixar por 1 hora, por exemplo, ele mancha, tá? Então tem que tomar cuidado com o quartzito por conta disso. Ele pode ser usado em cozinha, mas com algumas ressalvas. Quanto aos fornecedores, na verdade, não tem problema que vocês colocaram aí as marmorarias, né, que vocês pesquisaram, porque realmente para achar aí quem extrai, né, é mais difícil. Então, acho que quando a gente for orçar uma pedra, é na marmoraria mesmo que a gente vai, né? Então, vocês já deram dicas aí de pessoas e empresas ao nosso redor. Trabalho bem consistente. Parabéns, obrigada pela apresentação. Henrique? Henrique, caiu também? O Helder falou que tem mais um grupo, que faltava 2. O que tá faltando, gente? Tá faltando o Paulo, né? Mas ele não tá online. Quer dizer, ele tá online, mas não tá na aula. Então falta mais um, porque o Paulo fez sozinho sobre cimentícios. Eu acho que nós vamos ter que deixar, então, para a próxima aula, que já está finalizando essa aqui, nossa, né? Acho que o Henrique deve ter caído. Ô, Raquel, eu mandei mensagem pro Paulo, ele falou que ele teve um problema com o carro dele, e aí ele nem voltou para casa ainda, por isso que ele não entrou na aula. Tá bom. A gente já conhece o Paulo. Rafaela, era seu, resina? A gente faz na próxima semana, tudo bem? Pessoal, muito obrigada. As apresentações foram incríveis, com um nível muito bacana de informações, de pesquisa, né?
Finalizando, a gente disponibiliza todas as apresentações para vocês, tá? Olha lá, Marilis está falando que dá ansiedade. Aguenta a ansiedade aí. Nós vamos ter, né, depois do intervalo, aí a nossa aula de LTPAD, mas eu e o Bais vamos ficar à disposição na plataforma, tá? Né, a gente já abriu a reunião na terça, para tirar as dúvidas. Hoje, teoricamente, a gente não teria aula, né? Então, nós vamos deixar aí para vocês desenvolverem a atividade, tá? Mas, precisando, vocês nos chamam, ok? E amanhã, como vocês já estão sabendo, né, nós não vamos ter aula. Foi transferido o ponto facultativo de hoje para amanhã, tá? Então, para quem não conversar comigo depois da aula, que não tiver dúvidas, eu desejo um ótimo descanso, um bom fim de semana. Segunda-feira nós temos conselho, vocês vão passar pelo primeiro conselho, né? Mas acho que com a sala de vocês está tudo tranquilo, pelo menos com as disciplinas que eu dou para vocês, acho que não vamos ter nenhum problema, não. Vocês perderam, amanhã não vai ter Marta e Raquel, a dupla. Eu acho que o Henrique caiu, pessoal. Vou me despedir. Então, se precisarem, é só chamar, tá bom? Muito obrigada pela presença. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Raquel. Ótimo final de semana para vocês. Mandei a mensagem para você no particular, já que agora que eu vi que você não está lá no grupo, né? É muita coisa para ler, mas feliz Dia dos Professores e um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, bem. Muito obrigada, pessoal, pela lembrança, viu? Boa noite. Parabéns, Raquel. Obrigada.